Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um estudo da noite de hoje. Nós fazemos parte do Centro Espírita Luz e Verdade, Centro Espírita situado no bairro de Campo Grande, na cidade do Rio de Janeiro, e fazemos parte do GELCO, que é o Grupo de Estudo dos Livros da Codificação. Esse canal é dedicado ao estudo do livro dos Médiuns, e hoje nós vamos estar estudando o capítulo Sistemas, a segunda parte do capítulo Sistemas. Como de hábito, antes de a gente iniciar o nosso estudo, nós vamos fazer uma leitura para a nossa harmonização, depois a prece inicial, e aí a gente faz o nosso estudo. Então, eu vou convidar a Luciana para a gente estar fazendo a abertura do livro Caminho, Verdade e Vida. Tempo de confiança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? Lucas, capítulo 8, versículo 25. A tempestade estabelecera a perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes. Desorientados ante a fúria dos elementos, socorrem-se de Jesus em altos brados. Atende-os o mestre, mas pergunta depois: onde está a vossa fé? O quadro sugere ponderações de vasto alcance. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade de manutenção da confiança, quando tudo parece obscuro e perdido. Em tais circunstâncias, surge a ocasião da fé, no tempo que lhe é próprio. Se há ensejo para trabalho, descanso, plantio e colheita, revelar-se-á igualmente a confiança na hora adequada. Ninguém exercitará otimismo quando todas as situações se conjugam para o bem-estar. É difícil demonstrar-se amizade nos momentos felizes. Aguardem os discípulos, naturalmente, oportunidades de luta maior, em que necessitarão aplicar mais extensa e intensivamente os ensinos do Senhor. Sem isso, seria impossível aferir valores. Na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo. E o socorro vem sempre, porque é infinita misericórdia celestial. Mas vencida a dificuldade, esperam a indagação: onde está a vossa fé? E outros obstáculos sobrevirão, até que o discípulo aprenda a dominar-se, a educar-se e a vencer, serenamente, com as lições recebidas. Agora, meus queridos irmãos, é o momento em que nós vamos conversar com o nosso mestre Jesus, nosso irmão maior. Querido mestre Jesus, mais uma vez estamos aqui reunidos em seu santo nome. Pai, querido irmão, queremos vos louvar, Senhor, por esta noite maravilhosa em que podemos estar aqui juntos, estudando mais um pouquinho dos teus ensinamentos. Obrigado, Jesus, por nos dar esse momento de paz, de harmonia e de tranquilidade, de podermos já estarmos aptos a estudarmos os teus ensinamentos. Obrigado, Senhor, pela luz que ilumina o nosso dia, pela lua que ilumina a nossa noite, por tudo que nos tem dado, pela vida, Senhor, pelas essas casas religiosas que nesse momento estão reunidos falando em teu nome. Abençoe todas elas, Jesus. Que o seu manto sagrado cubra todas as pessoas que aqui se encontram nesse momento, nesta reunião. Que o Senhor visite o coração de cada um e que lá no fundinho do coração de cada um, aonde está a centelha divina, o Senhor possa aquecê-las e que elas possam encontrar em Ti, Jesus, o lenitivo da dor, o lenitivo do medo, da preocupação, o lenitivo da vida, Jesus. Porque só Tu é nosso remédio, só Vós é nossa salvação. Só em Ti encontraremos o verdadeiro caminho do bem,
o verdadeiro caminho da felicidade. Assim, mestre, humildemente nós vos pedimos permissão para que possamos iniciar nosso estudo de hoje, dando graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos dar aqui boa noite. Boa noite para Cristina Lúcia, para Cristiane de Oliveira, para Tânia Maltos, para Silvia Lanes, para Grazi Souza, para o Vinícius Faria da Silva, para Gisele Fagundes, para Ana Cláudia Tito, para Aline Amorim e para Selma Trigo. Boa noite também àqueles que estão aqui participando do estudo. E vamos dar início ao estudo da noite de hoje com a Ludmila, que vai estar conversando com a gente da sequência dos itens que a gente parou desse capítulo. Boa noite a todos. Então, vamos retomar os nossos estudos, né, da semana passada. Só para a gente poder relembrar, nós estamos no capítulo 4 do livro dos Médios, em que se trata dos sistemas. Então, nós vimos semana passada que com o aparecimento mais abundante, né, desses fenômenos espíritas, começaram a surgir algumas hipóteses negacionistas da doutrina espírita, chamadas de sistemas. E nós vimos também, dando uma breve resumida, que a doutrina espírita, né, ela tem, sobre base esses efeitos, esses fenômenos, tem dois efeitos. Tem um efeito físico e tem o outro efeito, que é o efeito inteligente. E os sistemas que nós vimos semana passada foram aqueles relacionados aos efeitos físicos, né? Tipo as alucinações, loucura, entre outras que nós abordamos aqui. Hoje nós vamos falar de sistemas que não se baseiam só nos efeitos físicos. Então, essas pessoas contrárias à doutrina espírita, elas já admitem uma manifestação inteligente. Então, eles percebem, né, eles pregam que a causa não é puramente física, é um fenômeno inteligente. Está longe de ser espiritual, mas já passou do físico para o inteligente. Agora nós vamos abordar um desses fenômenos, um desses sistemas, né, intitulado Sistema da Alma Coletiva. Então, do que se trata esse sistema? Esse sistema, ele fala ele chega à seguinte conclusão, que o médium, a mensagem que ele transmite é resultado de um pensamento coletivo que ele manifesta. Então, por exemplo, há uma reunião, suponhamos nós 4 que estamos explanando aqui, né? Eu, Humberto, Sérgio, Luciano. Nós estamos numa reunião e eu, como uma médium, eu seria a porta-voz de todos. Então, eu consigo captar o que se passa na cabeça do Humberto, a inteligência do seu Sérgio, quais são as aptidões e as crenças da Luciana. Eu consigo captar de cada um a ideia e eu transmito essa ideia. Então, de acordo com esse sistema de alma coletiva, não tem nada de espiritual. Eu capto todas as ideias daquelas pessoas que estão encarnadas, dos seres que estão vivos. Não há nenhum tipo de manifestação espiritual. É puramente uma aptidão que eu tenho de assimilar conhecimento das pessoas que estão ao meu redor. Esse seria o sistema de alma coletiva. E aí a gente pode ver aqui no Livro dos Médios que tem uma obra, né, intitulada A Luz, e ela fala sobre isso, e principalmente no início dessa obra, eles abordam a seguinte questão, eles têm a seguinte afirmação: não há oculto, nada há oculto que não deva ser conhecido. E aí Allan Kardec, ele já começa a falar em cima disso. E ele é bem claro quando ele fala assim, olha, essa afirmação, a pessoa que pensa isso, no mínimo, é uma pessoa muito presunçosa, né? Porque querer conhecer todas as leis de Deus não é para qualquer um, não. E a gente pesquisando um pouco mais sobre isso, a gente vai relembrar lá no Livro dos Espíritos, quando a gente estudou, lá na questão 17, e a pergunta que Allan Kardec faz para os espíritos: é dado ao homem conhecer o princípio de todas as coisas? Porque, de acordo com esse sistema, sim, né? Não há nada oculto que não seja revelado.
Mas os espíritos respondem da seguinte forma: não, Deus não permite que tudo seja revelado ao homem neste mundo. Então, só por essa resposta dos espíritos, no livro dos espíritos, a gente vê que esse sistema cai por terra, né, gente? O segundo sistema a ser estudado é o sistema sonambúlico. E aí esse sistema, ele teve um número maior de partidários, bem maior do que esse da alma coletiva. O sistema coletivo, o sistema sonambúlico, ele fala a seguinte coisa: olha, existe sim, né, a manifestação do médium, só que essas ideias que são passadas para outras pessoas, elas são do próprio médium, que num estado de êxtase, né, num estado de sublimação, ele desenvolve as aptidões que ele tem guardada no seu consciente ou no seu subconsciente, e ele consegue transmitir essas mensagens. Na verdade, essas mensagens são dele, não são nada espirituais, não há presença, não há nenhum tipo de influência espiritual. Então, esse é o sistema sonambúlico. E Allan Kardec, acho bem interessante quando ele vem falar a respeito desse sistema, o seguinte, que isso pode acontecer? Pode acontecer, mas é uma exceção. E a gente não pode aplicar como regra algo que é uma exceção. Porque aí a gente pode até tirar como exemplo, o fato de um médium ele estar tendo um tipo de conhecimento e, de repente, ele abordar, ele falar, ele divulgar algo que não tem nada a ver com o tipo de conhecimento que ele tem, não tem nada a ver com o que ele estudou. Como isso pode ser uma causa dele, né, uma causa intrínseca, se ele nunca ouviu falar sobre aquilo? Isso me faz recordar um programa que eu gosto muito de ver, a gente pode buscar na internet, um programa da década de 70 que chamava Pinga Fogo, e aí tem a entrevista com Chico Xavier, né, em 1971. E o entrevistador, parece até que ele era adepto desse sistema sonambúlico, porque ele faz a seguinte pergunta para Chico Xavier. Ele fala assim: ô Chico, você conseguiu escrever 400 obras. Então, dentre essas obras, você tem romances, tem poesias, tem estudos complexos. Então, responde para a gente, Chico, como que você conseguiu assimilar, guardar toda essa bagagem que você escreveu de estudos completamente diferentes, né, tipos completamente diferentes. Como que você fez para guardar isso tudo e poder escrever? E aí o Chico responde na sua humildade, né, e sabedoria. Ele responde assim: seria impossível para mim. E Chico ainda continua respondendo mais, e ele fala que ele praticamente não teve um estudo, ele trabalhava desde os 8 anos de idade, a vida inteira dele ele só trabalhou em 3 empregos, e para ele seria impossível, nem se ele quisesse ele conseguiria gravar obras, né? Uma literatura tão vasta, palavras tão difíceis para o cotidiano dele. E aí a gente vê que esse sistema também, ele já começa a cair por terra. E Allan Kardec ainda faz mais, ele começa a questionar algumas manifestações que ocorrem naqueles médios que escrevem, como é que os médios conseguem escrever uma coisa pensando outra, ou às vezes o médium está num estado de espírito, um estado de alegria, um estado de tranquilidade, de paz, e de repente o lápis toma a mão do médium com tamanha força, com tamanha fúria que o médium não possui. É um pouco até contraditório, né, de acordo com esse sistema. A gente vai estudar logo lá, mais à frente, lá no capítulo 15, sobre os médiuns escreventes ou psicógrafos, e tem lá os médiuns mecânicos, e fala justamente isso, né, que os espíritos, eles atuam diretamente sobre a mão do médium, sobre o membro do médium, e muitas das vezes o médium, ele sequer sabe a natureza daquilo que ele está escrevendo. Talvez o que ele esteja escrevendo vá completamente contra aquilo que ele pensa no momento, vá completamente contraditório à ideia que ele pensa naquele momento. Então, não tem como ser sonambúlico, porque se vimos aqui que o sonambúlico é de acordo com a ideia da própria pessoa,
como ele pode escrever algo que ele não concorda ou qual ele não tem conhecimento para tal? E nisso o sistema já cai por terra. E Allan Kardec ainda termina falando, né? O erro da maioria dos sistemas que são surgidos, né, na origem do espiritismo é ter tirado conclusões gerais de alguns fatos isolados. E, em cima dessa afirmação de Kardec, ele deixa claro que pode acontecer, por exemplo, nesse caso do sistema sonambúlico, pode acontecer da comunicação ter ideias do médium? Sim, pode acontecer. Mas isso não se faz uma regra. Isso são fatos isolados que a gente não pode tomar como um fato completo, né, e generalizar para todos os tipos. E a gente vai prosseguir no item 46, o sistema pessimista, com o seu Sérgio, que vai abordar para a gente. Sérgio, antes, deixa eu só entraram mais pessoas depois, então vamos dar boa noite aqui ao Flávio Melo, ao Tiago Trigo, a Esther, ao Alessandro, ao Eduardo, a Fernanda Ferreira, ao Renato, a Rita Maria e também a Andréa Lima. E temos um comentário aqui, Ludmila, sobre o seu estudo, da Selma Trigo, tá? Que no sonambulismo o médium pode comunicar por si mesmo, entretanto, pode comunicar a ele uma mensagem, mas nem necessariamente sem ser incorporação. Então, na verdade, não há incorporação no sonambulismo, mas o médium, né, ele pode ter essa percepção do que está ao seu redor, né, e até um espírito comunicar uma mensagem para ele, mas ele não, por não ter incorporação, é ele que está falando, o que está percebendo, né, ou o que está ouvindo do plano espiritual. Você quer fazer um comentário, Ludmila? A gente pode passar para o Sérgio. Pode passar? Oi, pode passar. Então vamos lá, Sérgio. Vamos lá, gente. Boa noite, irmãos, queridos, né? Os que chegaram aí mais cedo e mais tarde um pouquinho. E aqueles que ainda vão ouvir a gente aí, uma boa noite. Um abraço, assim, muito forte, acolhedor, né? De irmãos mesmos. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre um sistema, né? Que, como a nossa irmã Ludmila falou, são sistemas que iam contra a doutrina, né? Mas nessa etapa aqui, eles têm algo a ver com a doutrina, mas não quer dizer que seja exatamente isso, porque já sai da parte da material e entra na parte da inteligência, né? E o nosso aqui é muito interessante, é um sistema bem interessante, que eles falam do sistema pessimista, diabólico ou demoníaco. Então, olha só vou ler só um pedacinho aqui, para vocês verem que sistema interessante. Que, inclusive, está atual, né? Depois eu vou contar para vocês por que está atual. Entramos aqui numa ordem de ideias, comprovada a intervenção de inteligência estranha. Quer dizer, existe uma inteligência estranha por trás disso tudo, né? É demoníaco, mas existe uma inteligência ali por trás daquilo tudo. Tratava-se de saber que a natureza era de uma inteligência. Sem dúvida que o meio mais simples consistia em lhes perguntar isso. Algumas pessoas, contudo, entenderam esse processo não oferecia garantias bastantes e assentaram ver em todas as manifestações unicamente uma obra diabólica. Segundo essas pessoas, só o diabo ou demônios pode se comunicar-se. Olha que interessante, né? Nós temos bastante amigos, eu tenho bastante amigos de outras religiões, inclusive faço parte de grupos de outras religiões, que eu acho bacana essa troca de ideias. E eu tenho alguns amigos que a gente tem bastante intimidade, e que somos amigos mesmo, trocamos ideias boas, e eles dizem o seguinte, que essas comunicações espíritas eram nada mais do que são comunicações diabólicas mesmo, são comunicações que vêm do demônio, né? Porque eles querem passar uma ideia para a gente, enganar a gente e depois se apresentar, né? Mas, até agora, o que eles têm nos dito é só amar ao próximo, amar a Deus, orar a Deus, quer dizer, como é que um demônio vai pedir que a gente ore a Deus, né? Então, isso aqui é interessante,
a gente perceber que se eles dão ideias que um demônio se comunica através de uma comunicação, né? Por que então as pessoas boas, os espíritos bons, não poderiam se comunicar? Se Deus permite que um demônio se comunique, porque tudo é permissão de Deus, né? Se nós acreditamos em Deus, tudo é permitido por Ele. Se Ele permite que um demônio, entre aspas, agora nós vamos explicar, né, que a doutrina espírita desvendou, né, tirou essa mistificação do demônio, né, porque nós sabemos que não existem demônios da forma que ela foi colocada há milhares de anos, né? E nós sabemos que esses ditos demônios são irmãos nossos que são voltados para o mal, ou melhor dizendo, que são ignorantes, que ignoram o bem, né? Porque, na verdade, nós ainda estamos muito longe da perfeição. Então, nós somos ignorantes. Então, temos três tipos de espíritos. Espíritos ignorantes, né? Imperfeitos, espíritos bons e espíritos puros. Nós vivemos num mundo de provas e expiações. Esse mundo de provas e expiações predomina os espíritos imperfeitos. Vamos colocar com mais carinho, em acabamento, em fase de aprendizado. Somos crianças espirituais. Então, todos os espíritos que estão ao redor que estão na nossa orbe, né, tanto encarnados como desencarnados, são ainda espíritos imperfeitos. Claro que alguns em missão, trazendo, com a função de trazer um progresso melhor para o nosso planeta, são espíritos mais puros. Os nossos mentores espirituais são espíritos mais puros, né? Nós sabemos que nós temos um mentor espiritual que é bem mais evoluído que a gente. Então, dadas as devidas proporções, né? O que são esses espíritos? Nada mais do que são homens que desencarnaram, homens que praticavam o mal, que se compraziam do mal. Ao desencarnar, ele não ficou bonzinho, né? A pessoa não desencarna de um dia para o outro e fica bonzinho. Ele continua com aquele sentimento ainda de maldade, de prejudicar o outro, entendeu? Então, na verdade, o Espiritismo desvendou essa questão de anjo e demônio. E a gente vai lá no Livro dos Espíritos. Lá na pergunta 131, Allan Kardec pergunta aos espíritos: há demônios no sentido que se dá a essa palavra? A resposta dos espíritos: se houvesse demônio, eles seriam obra de Deus. E Deus seria justo e bom, criando seres infelizes, eternamente voltados ao mal? Se há demônio, é no teu mundo inferior e em outros semelhantes que eles residem. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo, e que pensam-lhe ser agradáveis pelas abominações que comete com seu nome. Então, veja, os espíritos que já responderam, né? Que não existe esse demônio, né? Que foi criado para o mal. Poxa, já pensou? Que seria dessas pessoas, desses irmãos nossos, que foram criados para o mal e ali eternamente sofreriam pelo mal, né? Estariam sofrendo penas eternas. Nós já sabemos, lá no livro, lá no Céu e Inferno, que lá também já se desvendou essa questão de penas eternas, que não existe penas eternas, né? Que as penas são conforme o nosso estado de ser, né? Que quando a gente está num estado deplorável, um estado infeliz, e que a gente busca, em algum momento, se melhorar, e busca o arrependimento. Primeiro vem o arrependimento, né? Depois o reparo, depois vem as glórias, né? Então, quando acontece isso, todos os espíritos chegarão à perfeição.
E é igual os anjos também, né? Será que Deus criou anjos, espíritos perfeitos, que já foram criados perfeitos? Se fosse assim também, qual seria a justiça de nós termos que passar por tudo isso, passar por todas as etapas, né, evolutórias, sairmos de simples e ignorantes para até chegarmos à perfeição? Quer dizer, uns foram privilegiados, outros já foram condenados, e outros têm que passar por várias etapas, né? E a outra coisa interessante que Kardec coloca aqui, nessas comunicações que são atribuídas ao demônio, né, aos espíritos maus, né, é interessante o seguinte: imagine, nós que recebemos, aí, como a Ludmila falou, o Chico Xavier, que trouxe tantas mensagens, né, as cartas às mães, né, para as mães, né, que perderam seus filhos, as viúvas, aos nossos pais, né? Eu tenho meu pai que já desencarnou, temos amigos que já desencarnaram, alguns têm filhos que desencarnaram, e aí recebemos uma mensagem desse nosso ente querido, trazendo uma mensagem bacana, dizendo que estão estudando, estão trabalhando, para a gente não se preocupar, que a vida continua. E aí a gente atribuir, imagina que nosso paizinho que já desencarnou, agora ele virou um demônio, porque ele está se comunicando. Então, isso veio a cair, né? Porque veio ser retirado essa má impressão, né? Que alguns queriam colocar, e que até hoje alguns falam que é assim, né? Que só que se comunica quem é o demônio. Mas o Espírito Santo, em outras religiões, se comunicam, né? Fala em línguas estranhas, né? Na Igreja Católica, nós sabemos que tem algumas manifestações dos chamados anjos, né? Que trazem curas, trazem mensagens. Então, por que só os espíritos maus poderiam se comunicar? Os espíritos maus se comunicam? Sim, claro, são espíritos, estão aí, né? Quem é que vai fazer essa peneira? Quem vai fazer essa peneira? É o médium, é o que está ouvindo, é o nosso estudo do dia a dia que vai fazer a gente separar, né, o joio do trigo. Somente assim que nós conseguiríamos reconhecer, né, as boas mensagens, né, como diz os bons espíritos, né, que muitas das vezes recebemos mensagens dos bons espíritos, e aí começamos a indagar eles ficam chateados. Poxa, mas eu já falei, já está perturbando, quer dizer, será que é um bom espírito, né? O espírito bom vai se chatear, vai se aborrecer. Então, isso aí caiu por água abaixo. Então, os espíritos se comunicam, sim, os bons espíritos, os espíritos que estão em caminho da evolução, os nossos entes queridos, já foi falado aqui várias vezes, né, que eles assinam, colocam coisas particulares, aonde somente aqueles que recebem saberia daquela situação. Já contei aqui o caso de Chico, que ele deu uma mensagem que uma pessoa foi absolvida num julgamento porque foi reconhecida a assinatura daquela pessoa. Então, isso não quando vocês ouvirem isso, que a doutrina, que a comunicação é uma comunicação demoníaca, já viu que isso caiu por água abaixo, não é assim que se funciona. Todos os espíritos se comunicam, os bons, os maus, dependendo muito da condição do médium. Quanto mais evoluído o médium quanto mais moralmente evoluído o médium mais comunicações evoluídas, mais comunicações boas ele nos trará. Quanto menos estudamos, quanto menos nos esforçamos no desenvolvimento da nossa mediunidade, nós estaremos sujeitos a outros tipos de mentalidade, né? Mentalidades ainda que estão que se comprazem ainda na ignorância, no mal, né? Ou até mesmo mistificações nossas, coisas nossas mesmo, tá bom? Então, agora eu vou passar a palavra ao nosso irmão para continuar o estudo aí.
Tem até um exemplo, Sérgio, se a gente for no Novo Testamento, ainda sobre essa questão do item que você estudou, né, dos demônios, que é da transfiguração de Jesus, uma passagem do Evangelho, né, quando Jesus, ele se transfigura e aparece ali com ele Elias e Moisés. Né? Então, Jesus está acompanhado dos apóstolos Pedro, João e Tiago. Ao se transfigurar, aparece Elias e Moisés. Então, Elias e Moisés não eram espíritos, né, demoníacos, né? Não eram espíritos dessa categoria. Né? Então, isso já mostra que não é por aí, bem por aí. Né? E aí a gente ficou com o estudo do sistema otimista. Né? O sistema otimista é um pouco contrário disso que o Sérgio estava comentando. O sistema otimista são aquelas pessoas que acreditam que as manifestações são sempre de bons espíritos. Então, elas presumem que, por ser um espírito, ele tem ciência, tem sabedoria, é bom, né? Porém, não é bem isso que acontece. Como o Sérgio colocou, os espíritos somos nós, que desencarnamos, né? E retornamos através do processo de reencarnação. Mas o desencarne não torna ninguém melhor. Né? Nós continuamos no mesmo patamar onde paramos aqui na Terra. E continuamos nosso processo evolutivo. Certo? Então, não é porque é espírito que é um ser mais evoluído. Então, existem espíritos das mais diversas categorias, estão em mais diversas fases de evolução. E a confiança cega nessa superioridade absoluta dos espíritos acaba gerando muitas decepções para as pessoas. Tem um exemplo no livro Bastidores de Obsessão, do Manuel Filomeno de Miranda e com o médium Divaldo Pereira Franco. Lá no capítulo 8, Processos Obsessivos, ele nos fala do caso de Marta. Marta era uma médium que tinha amplas possibilidades mediúnicas. E ela deveria aplicar essa força no serviço do bem, da caridade. Porém, Marta preferiu os círculos das baixas vibrações, preferiu o círculo do comércio das faculdades mediúnicas. E com esse comércio, ela acabou se tornando um instrumento dócil para espíritos infelizes, para espíritos endurecidos, né, que pulavam no seu consultório, porque ela tinha um consultório. Nesse consultório, ela atendia pessoas que buscavam a solução para alguns problemas. Então, eram pessoas que, por exemplo, perderam objetos de estimação, né, objetos que para elas eram preciosos e não sabiam onde estavam, então procuravam a solução dos espíritos para localizar esses objetos. Pessoas que estavam com dificuldades de encontrar um parceiro e achavam que a espiritualidade iria resolver esse problema para poder encontrar um companheiro, para poder se consorciar. Né? Pessoas que estavam com dificuldades no casamento e achavam que os espíritos iam resolver essa dificuldade. Outras pessoas estavam desempregadas e outros ainda buscavam os serviços de Marta com o intuito de se vingar. Tinham passado por algum processo de difícil e buscavam o serviço dos espíritos para poderem se vingar. Então, a Marta, ela vivia se relacionando com esses espíritos, com espíritos ociosos. E esses espíritos, eles lhes prestavam informes seguros sobre essas pessoas que iriam fazer a consulta. Eles sabiam pormenores da vida dessas pessoas e naquela consulta ele comentava coisas que só aquela pessoa sabia. Então, ao tomar conhecimento desses fatos, as pessoas acabavam criando uma confiança absoluta nos espíritos. Porque como só ela sabia do fato, a Marta não tinha como saber, com certeza vinha de uma fonte espiritual aquela informação, as pessoas acabavam criando uma confiança absoluta. Porém, esses espíritos não eram espíritos que já estavam numa fase mais elevada da sua evolução. Né? Eram os espíritos que ainda estavam na fase de querer criar tormentos, de querer manipular. Então, passada a etapa da confiança, do estabelecimento do elo de confiança, as pessoas quedavam fascinadas. E aí os espíritos começavam a tecer conselhos, né, que são conselhos pérfidos, que eram conselhos que, se as pessoas tivessem a luz da razão, olhassem a luz da razão, elas não seguiriam. Mas como elas estavam fascinadas, elas acabavam seguindo.
e isso gerava grandes decepções para elas. Allan Kardec, lá na Revista Espírita, de julho de 1859, ele nos faz um alerta sobre a fascinação. Fascinação é um tipo de obsessão que a gente vai estudar mais à frente, com mais detalhes. Mas Allan Kardec nos faz uma observação interessante, que a tática de um espírito que deseja fascinar uma pessoa é provocar desunião, é afastar as pessoas do convívio com outras pessoas que podem despertar daquela situação. Então, ele começa a inspirar nas pessoas a desconfiança do outro, o isolamento, afastando essa pessoa daqueles que podem ajudá-la a despertar. E quando eles conseguem ganhar terreno, quando a pessoa encontra-se isolada, ele consegue ganhar terreno, eles começam a fazer, por exemplo, promessas sedutoras, né, fazer elogios às suas inclinações, né, vão pegando as brechas, os lados fracos que nós temos, né, da vaidade, do orgulho. Então, eles elevam para logo depois humilhar, né? Eles ferem, né, provocam decepções depois, e a pessoa não se percebe disso, porque ela está numa fascinação, né, porque ela não consegue mais, à luz da razão, diferenciar o bom conselho do conselho que não é bom. João, na primeira epístola, ele nos diz, São João, na sua primeira epístola, na sua primeira carta, ele nos diz: amados, não acrediteis em qualquer espírito, mas examinai antes se eles provêm de Deus. Então aqui, o João já nos dá a dica, né? São João já nos dá a dica de que existem espíritos que vêm de Deus e existem espíritos que não vêm em nome de Deus. Então existem espíritos que vêm com um propósito bom e existem espíritos que não vêm com um propósito bom. E aí, a gente também vai estudar mais à frente, mas como é que a gente consegue diferenciar? Pelo linguajar, principalmente pelo conteúdo da mensagem, mais do que a assinatura, porque os espíritos podem tomar qualquer assinatura, mas o conteúdo da mensagem vai revelar se aquele espírito ele tem um propósito bom, se vem de Deus ou se não vem de Deus. Porque se afastar a qualquer momento dos princípios cristãos, podemos ter a certeza que aquele espírito não está vindo em nome de Deus. No próximo item, que é o item 48, ele fala do sistema unispírita ou monoespírita, que é um sistema onde as pessoas acreditavam que o único que poderia se comunicar com os homens era o Espírito de Jesus. Então, somente Jesus poderia provocar as manifestações mediúnicas e somente Jesus poderia se comunicar com os homens. Porém, o que a gente pensaria desse fato quando os médiuns recebem comunicações grosseiras, por exemplo? Será que elas provêm de Jesus? Se a gente retornar no Evangelho, Jesus não expulsava os demônios? Então, Jesus expulsava a si mesmo? Tem uma passagem muito interessante, que é também do Novo Testamento, do Evangelho, que é do endemoniado Gerazeno, né, que Jesus foi até a região dos Gerazenos. E lá havia um homem que vivia subjugado por demônios. Demônios aqui entende-se por espíritos infelizes, endurecidos, como o Sérgio explicou. E esse homem, ele costumava andar sem roupas, ele perambulava pelas tumbas, pelas montanhas, gritando, se machucando com pedras. Tentaram acorrentar ele com algemas, com correntes, mas ele arrebentava as correntes. Então, ele estava numa situação de subjugação. Quando ele vê Jesus chegando, ele corre até Jesus e diz: "Que queres de mim?" E Jesus fala, né, "Saia deste homem, espírito imundo." E Jesus pergunta: "Qual é o seu nome?" E os espíritos respondem: "Legião é o meu nome, porque somos muitos." Ou seja, não era somente um espírito que estava obsediando aquele irmão, mas eram muitos espíritos que estavam obsediando aquele irmão. E aí fica a pergunta: se Jesus se comunica, se só Jesus pudesse se comunicar, como pode Jesus estar promovendo uma obsessão de um irmão que está numa situação degradante? Não faz muito sentido, não tem lógica. Mas, para terminar essa história, lá em Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues, do médium Divaldo Pereira Franco, ela conclui, dá o desfecho dessa história.
Esse irmão, ele desejava acompanhar Jesus logo depois que ficou curado da obsessão, mas ele não pôde acompanhar. Ele passou, então, a anunciar o que Jesus lhe havia feito pelas cidades. Então, mas a cidade de Gerasa o rejeitou, mas ele vai procurando outras cidades, anunciando, oferecendo as mãos, os braços, àqueles que estavam aflitos, levava a esperança, a mesma esperança que ele recebeu de Jesus, ele passou a levar. E ele passou a amar a todos, assim como ele for amado por Jesus. Ele trabalhava pela extensão do reino de Deus no próprio coração. E com isso, ele estava curado. Então, essa foi a lição que a Amélia Rodrigues nos traz sobre essa história do Novo Testamento. E agora a gente vai dar sequência ao estudo com a Luciana, e onde ela vai falar sobre os sistemas, né, multiespíritas, né? Vamos lá, Luciana. Antes, Luciana, eu vou ver os comentários aqui no final, tá? Tem alguns comentários que a gente vê aqui no final. Boa noite a todos. Bom, esse sistema multiespírita e poliespírita, ele é bem interessante porque, de um lado, essas pessoas têm uma interpretação incompleta, né? Acabam tendo uma interpretação incompleta acerca do espiritismo, né? Mas que, de uma certa forma, não deixam de ter razão, mas, por outro lado, elas também acabam estando em erro, né? E aí, nesse sistema, os espíritos, né, colocam para a gente como se fosse como um exemplo, uma casa que de um lado fosse vermelha e de outro branca. Então, as pessoas que só olham para a casa só de um lado, elas vão afirmar somente que a casa é vermelha, porque elas estão vendo somente um lado da casa. Então, elas não deixam de ter razão, né? Mas, por outro lado, as pessoas que só veem um lado da casa branco vão afirmar que a casa é somente branca. Por quê? Porque elas estão vendo somente um lado da casa, que é o lado branco. E, na verdade, ambas, né, interpretações, ambas observações não deixam de estarem corretas, de terem razão. Porém, né, elas acabam também estando erradas porque não olham o todo, né? Não olham a casa completa, né? Então, essa observação é bem interessante, porque quando a gente fala do espiritismo, a gente precisa olhar o todo, né? A gente precisa estudar o todo. E a universalidade espírita, né, do conhecimento do espiritismo, né, o próprio nome já é bem redundante, universalidade, sobre o conhecimento espírita é justamente na observação toda que Kardec fez, né, do estudo, né, de toda a sua trajetória em desdobrar, em se debruçar em todo aqueles fenômenos, nos estudos, para que hoje o espiritismo tivesse essa base, né? essa doutrina, essa ciência consistente, que não fosse só vista de um lado, né? Ela é vista como um todo, ela é olhada como um todo. Então, nesse sentido, a gente tem aqui uns 10 tópicos, né, que constam nesse sistema e que falam, né, sobre esse conhecimento, né, que a universalidade dos espíritas trouxe para a gente, né, que são os fenômenos espíritas, né, e que eles são produzidos por inteligências, né, extracorpóreas. E quem são essas inteligências extracorpóreas? São os espíritos, né, e que os espíritos constituem um mundo invisível, né, estão em toda parte, povoam infinitamente os espaços, né, então eles estão ao meu lado, estão ao seu lado, estão em toda parte, eles não encontram barreiras, né? Os espíritos reagem incessantemente sobre o mundo físico e sobre o mundo moral. Então, foi o que eu falei, eles não encontram barreiras. No item 4, os espíritos não são seres à parte da criação, eles estão dentro da criação. Deus não para de criar, né?
Deus continua criando, né? Então, assim, será que Deus continua? Sim, os espíritos fazem parte incessantemente da criação divina. Há espíritos de todos os graus de bondade e de maldade, né? Que a gente já falou um pouco aí com o Sérgio. Todos estão submetidos à lei de progresso, então não existe, por mais que escolhemos ficar estacionados em algum momento da nossa vida, por não querermos, né, seguir adiante, por não querermos progredir, um momento a gente vai ter que seguir em frente, porque esse é o fim, né? É a lei de progresso. Todos nós vamos evoluir. Até aquela pessoa que a gente olha, né, que a gente, às vezes, com o nosso senso julgador, né, que é muito errôneo, porque nós não estamos aqui para julgar ninguém, mas que às vezes a gente olha e pensa, não tem jeito. Não, todos nós temos jeito, graças a Deus, né? Todos nós iremos evoluir, todos nós iremos crescer. Claro que cada um ao seu tempo, cada um na velocidade, né? Acho que caiu um pouquinho, né? Travou um pouquinho. Cada um na sua velocidade, cada um no seu tempo. Mas todos nós iremos evoluir, todos nós iremos crescer, tá? São felizes ou infelizes de acordo com o bem ou o mal que praticarem. Todos os espíritos, em dadas circunstâncias, podem se manifestar, né? E para isso a gente tem aí a presença, né? A importância do médium para fazer essa ligação, né? Entre o espírito no mundo, né? Invisível e o médium ali para poder passar a mensagem, né, no mundo físico. E o outro fala que reconhece-se a superioridade ou a inferioridade do espírito pela linguagem que usam. A linguagem aqui que ele coloca é que são com relação aos ensinamentos, né? Se aquele ensinamento que aquele espírito passou, se é um ensinamento bom, se é um ensinamento que eleva ou não, né? E aí, mais embaixo, ele vai falar para a gente da escala espírita, né? Que está lá no capítulo 1, no número 100, no item, na questão 100, que existe a escala espírita, né? Onde existe a primeira escala, que seriam os espíritos puros, que são aqueles espíritos que não precisam mais reencarnar, que já chegaram ao nível elevado, né? De purificação. Aí, no nível 2, são os espíritos bons, que ainda prevalece a questão do mal, mas a questão do bem também já está bem latente, né? Já está bem prevalece, né? Mais que o mal, mas que ainda existe, né? A questão do mal, mas já está ali, né? No intermediário. E tem a terceira escala, que são dos espíritos imperfeitos, né? Que são aqueles onde que o mal ainda prevalece mais que o bem, né? Então, essa escala colocada aqui, depois vale a pena a gente dar uma lida, um item bem extenso, que explica bastante para a gente, né? Sobre essas escalas, né? Dos espíritos puros, os bons espíritos, os espíritos imperfeitos. Aí nesse sistema, dá para a gente entender um pouquinho, né, do quanto vale a pena a gente olhar um todo, né? Quando ele fala aqui desses 10 itens, onde tem a universalidade das ideias espíritas, né, do estudo espírita, é para que a gente olhe o todo, né? Que não adianta só a gente dizer, os espíritos, eles, tudo bem, eles existem. Mas sim, eles existem. Qual a finalidade, né? Por quê? Né? Então, não adianta só eu fazer uma afirmação, mas e o porquê? Né? Então, a gente tem que conhecer o todo, buscar entender o todo, né? Para que a gente possa, aí sim, conhecer a doutrina espírita, conhecer o espiritismo, né? E não ter só o conhecimento, a observação de uma parte, né, do espiritismo, né? E aí, no item 50, que fala do sistema da alma material, as pessoas que acreditam nesse sistema acreditam na seguinte questão,
que não existiria o perispírito, né? A gente já viu lá no Livro dos Espíritos que a gente tem o espírito, o perispírito e o corpo, né? E que o perispírito, ele é um intermediário, né? Até numa aula já, né, dei o exemplo, né, do ovo, que pode ser uma fruta, enfim, em que o perispírito, que o corpo da gente, a matéria, nesse corpo aqui que vos fala, seria a casca do ovo, né? Que o meu perispírito seria o quê? A clara, né? A parte branquinha de dentro do ovo, e o meu espírito seria a gema. Então, né, nesse sistema aqui, eles acreditam que não existiria o perispírito, existiria o corpo, e o perispírito e o espírito estariam ligados, seriam a mesma coisa. Só que, nesse item, o que os espíritos esclarecem para a gente? Kardec, né, esclarece para a gente que, de acordo com os estudos espíritas, né, que foram a doutrina, quem nos mostrou, quem nos trouxe, quem nos ensinou foram os espíritos, né? Então, de acordo com os ensinos dos espíritos, o perispírito, ele serve o quê? De ligação. Então, todas as sensações que o espírito tem, né, tudo que ele sente, todas as percepções que ele tem, quem transmite é o perispírito. Numa comunicação espírita, né, quando o médium tem a possibilidade, o médium vidente, né, tem a possibilidade de ver um espírito, ele não vê o espírito, né, em si, ele vê o perispírito, que geralmente é o quê? É a última forma, né, que aquela pessoa esteve encarnada. Pode até acontecer de ser uma outra encarnação, mas geralmente é da última encarnação. Então, o perispírito, ele serve de quê? De uma ligação, né? Ele é uma ligação, ele é uma união, né? Então, os espíritos nos explicam isso. Então, lá na pergunta do Livro dos Espíritos 93, ele vai dizer de que forma, mais ou menos, é esse perispírito. No item 257, no ensaio teórico, no Livro dos Espíritos, ele vai explicar, né, como os espíritos colocam também essa questão das sensações, né, com relação ao perispírito, como que é sentido isso, né, através do perispírito. Então, essa ideia, quando coloca aqui nesse item para a gente, não modifica tanto, né, em termos já achar que é a mesma coisa, em termos de ideia, né? Não modifica, mas se a gente parar para estudar, ela não faz muito sentido, né? A gente vai perceber que não faz muito sentido dizer que é a mesma coisa, né? A gente sabe que o espírito, ele não tem uma forma definida, né? Então, assim, o perispírito, a gente vai perceber também nas aparições tangíveis a importância dele, né? A importância do perispírito para essas aparições, onde tocar, que são, né, claro, aparições raras, mas que são possíveis, né? Então, o perispírito, ele é um veículo, né, muito importante, porque ele é um laço semimaterial, né? Então, isso tudo a gente vai poder ver, tanto nessas questões do Livro dos Espíritos, como mais para frente também, ele vai estar muito presente nas manifestações, nas comunicações mediúnicas, né? E no item 51, quando ele fala, eis aqui a resposta sobre esse assunto que deu o espírito. E aí eles vão falar justamente sobre isso, que o perispírito é um fluido, e é a perfectibilidade dos sentidos, a extensão da vista e das ideias. Falo aqui dos espíritos elevados. Por quê? Porque quando a gente vai estudar o perispírito, a gente vai perceber isso também. Quanto mais elevado o espírito, quanto mais purificado o espírito, menos grosseiro é esse perispírito, né? Então, mais sutil, né? Ele vai se tornando. Então, vale a pena a gente ler, vale a pena a gente estudar, né? Poder entender mais sobre o perispírito, lembrando sempre, né, que a gente, claro que numa aula, né,
em poucos minutos a gente não consegue explicar tudo, mas que ele é de fundamental importância para que a gente possa compreender as comunicações, como acontecem essas comunicações entre o médium e o espírito, as manifestações espíritas. Então, assim, vale a pena a leitura, né? Se tiver ficado alguma dúvida, depois a gente pode também estar no grupo, né, respondendo. E é isso. Esses foram os 3 itens. Espero que tenha ficado bem claro aí para vocês. Show, Luciana. Vou deixar o microfone aberto de todo mundo, porque assim, tem muitos comentários. Aí eu vou postando aqui, se vocês quiserem fazer algum comentário, tá? Então, vamos lá. Vou começar aqui de cima. Daí, Sérgio, ainda sobre a sua estudo, a importância do médium estudar para saber identificar o tipo de comunicação e, consequentemente, o tipo de espírito que está atuando na comunicação. Interessante, essa colocação dela é muito interessante aí, o Humberto, e também é importante a gente falar que quando a gente fala aqui de espíritos maus ou ignorantes, a gente não está só resumindo aquele espírito que faz crueldades, barbaridades. A gente fala aqui do egoísmo, da vaidade excessiva, do orgulho. Isso aí são chagas que nós carregamos nesse nosso mundo e que todos nós temos. Então, por isso é importante estudar, porque no momento em que, como a Luciana falou, no momento que a gente entende um pouco da doutrina, de todas as situações da doutrina, né? Porque a gente entende um pouco, mas a gente estudou um pouquinho de cada situação. A gente vai distinguir ali que aquilo ali está sendo uma mensagem está carregada de orgulho, de vaidade, de egoísmo, de coisas voltadas para si próprio. E aí, o que a nossa Selma Trigo colocou é isso mesmo. Nós temos que ter essa visão. Então, maldade aqui não é só aquela maldade, crueldade que as pessoas fazem, não. Maldade também está ligada aí à questão do orgulho, da vaidade, da nossa própria ignorância. Obrigado, Selma. Tem o Renato, quem dera se pelas aparências pudessem identificar o bom ou o mal. Rótulos de aparências são até hoje limitadores para que criemos preconceitos com alguns espíritos que atuam nos cultos atos. Eu acho que essa mensagem do Renato já é autoexplicativa, né? Fato, né? A gente não pode analisar nada pelas aparências, né? Sempre a gente tem que ver o conteúdo, independente da forma daquele conteúdo, como ele está sendo apresentado, mas principalmente pelo teor da mensagem. A Ana Cláudia, atualmente ainda existe o mercantilismo da mediunidade, onde recebem valores para exercer o que receberam de graça, como ensinou Jesus, dai de graça o que de graça recebeste. Isso aí, com certeza. Humberto, antes da prece, eu queria só... Tem mais comentários. Vai. Espíritos que se apresentam como pretos velhos sofrem pela aparência simples e também pelo preconceito velado da cor. É a famosa análise de que espíritos de luz usa branco. Renato, creio que esse preconceito do homem, os pretos velhos, são espíritos trabalhadores do bem e que muitas vezes são extremamente elevados moralmente. Perfeito. Eu estou só olhando os comentários porque eles já são autoexplicativos. Mas se vocês quiserem fazer algum comentário em cima, tá? A luz e a evolução estão nos ensinamentos e conteúdos edificantes. Palavras polidas nem sempre trazem positividades e bons conselhos. Com certeza. São os espíritos trevosos que fazem o mal pelo prazer do mal. Mas, de qualquer forma, todo mal sinaliza a ignorância do não conhecer a luz do bem, com certeza. E um dia, esse mal vai conhecer essa luz também. Como o Sérgio colocou, ele um dia também vai se transformar em anjo. As pessoas sempre à procura do caminho mais fácil, que os espíritos digam o que fazer. Assim, tornam-se presas fáceis de manipulação, lei de oferta e procura. Exatamente. Acabando. Médios correm sério risco quando se deixam levar pela vaidade e soberba.
O estudo e a humildade nos tornam mais preparados para não cair no fascínio, com certeza. E aí eu tenho uma mensagem também do Tiago, que diz, né, que Cisco Xavier foi um exemplo de humildade. Ele sabia que ser humilde era uma forma de se humanizar do orgulho e da vaidade, com certeza. Tem uma mensagem da Grazi. Aí uma pergunta. Aqueles irmãos com diagnóstico de doenças psíquicas que os levam à perda da realidade podem estar sendo subjugados? Nesses casos, o tratamento seria somente o paliativo? A subjugação é uma das possibilidades, Grazi. E tem até um exemplo, mais um exemplo, né, no livro Milhões Partidos, de Divaldo Pereira, Manuel Flamengo de Miranda, que ele conta o caso de uma jovem, né, que foi subjugada. É uma jovem com seus 15 anos, aparentemente não tinha nada, e passou a ser subjugada e a ponto de precisar ser internada. Né? E depois ela passou por todo um tratamento físico, de remédio, mas também tratamento espiritual, até que ela se recuperou plenamente. Né? E aí eu não vou contar a história, né? Mas quem for ler o livro vai entender o porquê que ela passou por esse processo, por que a família dela passou por esse processo. Né? Muito interessante. Eu só queria... É a última mensagem. Se sim, acredito que a nossa prece ajudaria esses irmãos, com certeza. Tendo em vista que eles, por si só, não enxergam necessidade de um tratamento espiritual. Com certeza. Foi o caso, inclusive, dessa jovem desse livro, né? Ela não conseguia sair daquela situação sozinha. Ela precisava de apoio de outras pessoas. Né? E nem mesmo seus pais estavam conseguindo dar esse apoio. Foram precisos outras pessoas chegarem para poder auxiliar, tanto a nível físico, com os médicos atuando, quanto também precisou, nesse caso, do auxílio espiritual. Tá? Fala, Luciana. Não, eu só queria voltar um pouquinho no comentário lá do Renato, né, com relação aos pretos velhos, né, nessa mensagem, no livro Loucura e Obsessão, psicografado por Divaldo, né, foi ditado por Manuel Flamengo de Miranda, ele acontece dentro de um centro de Umbanda, né, e lá acontecem, estudado vários fenômenos, né, problemas obsessivos, e é uma casa onde é estudado o livro, né, onde é narrada toda a história do livro, é uma casa muito séria, né, onde tem uma figura que é emerenciana, né, que ela leva aquela casa com muita seriedade, os trabalhos com muita seriedade. Então, assim, realmente rotular não é legal, não é correto, né? A gente tem que sempre, né, olhar para o outro como um irmão, lembrando que nós somos cheios, né, de imperfeições, né, que estamos todos buscando a nossa perfeição, buscando aí subir os nossos degrauzinhos, cada um no seu tempo, né, cada um no seu momento, mas sempre tendo em mente que a gente tem que respeitar, né? Respeitar a crença, respeitar o outro, e é isso. Vale a pena a leitura, é um livro muito bom. Humberto, só para colocar mais uma situação aqui, a partir do capítulo que vem agora, nós praticamente vamos começar a entrar na mediunidade mesmo. E quando a gente fala aqui, meus irmãos, que a gente tem que observar qual o tipo de comunicação, que a gente tem que se preparar para ser um médium melhor, isso não exclui que a gente deva ter carinho, amor, compaixão para com esses irmãozinhos que estão na ignorância, né? Estão praticando o mal. Então, pode estar acontecendo com a gente agora, com algum de vocês sentindo alguma presença estranha, algo estranho que não que eu procuro em mim e não consigo achar resposta. E qual a solução para isso no momento? A oração, o Evangelho segundo o Espiritismo, leia ele em voz alta, porque aquele irmão que está ali, ele vai estar aprendendo com você, ou se ele não quiser aprender, com certeza ele não vai encontrar mais sintonia ali, vai buscar outros tipos de sintonia. Mas lembrando sempre que nós espíritas, nós que nos dizemos espíritas, que estudamos essa doutrina maravilhosa,
ela é uma doutrina que fala de amor, de compaixão e de acolhimento. Na casa espírita nunca se expulsa um espírito. E tenho certeza que quando Jesus ali pediu para aqueles espíritos se afastarem, imediatamente ele já ordenou que as suas falanges fossem ali acolher aquele irmão. Porque na casa espírita, todo irmão ele é bem-vindo, ele é convidado ao estudo, ao trabalho. Nós que trabalhamos lá nos trabalhos de assistência espiritual, né, os médios vê ali os irmãos espirituais ajudando ali aqueles irmãos, às vezes são levados até em condições precárias, em macas, porque estão tão compenetrados no seu orgulho, na sua vaidade, que eles às vezes não conseguem nem se movimentar direito. Então todos eles são acolhidos. E lembre-se, o Evangelho segundo o Espiritismo, embaixo do braço, na cabeceira da cama, ao acordar, ao deitar, que com certeza nós estaremos em sintonia com os bons espíritos e esses irmãos serão acolhidos. É só isso, irmãozão. Valeu, Sérgio. Então, a gente está encerrando o nosso estudo hoje. A gente agradece a participação de todos no estudo de hoje. E vamos convidar a Ludmila para estar fazendo a nossa oração de encerramento. Tá? Então, desejando uma boa noite a todos e até a próxima segunda. Senhor Jesus, Mestre amado de amor e luz, estamos aqui reunidos em seu nome, pedindo, Senhor, por todos que passam por sofrimentos, por momentos angustiosos, momentos aflitivos, que essas pessoas possam ser amparadas, que essas pessoas possam ser acolhidas, Senhor, pela tua falange espiritual. O momento em que passamos, Senhor, não é um momento fácil, mas sabemos que nada acontece por acaso e que nunca estamos sós. Portanto, Senhor, que todos nós possamos perceber a presença dos amigos espirituais a nos amparar nesses momentos de dificuldades. Que possamos, Senhor, ajudar dentro das nossas possibilidades, Senhor. Se não pudermos ajudar materialmente, se não pudermos ajudar com uma palavra amiga, que possamos doar boas vibrações a todos os irmãos que necessitam de amparo, que necessitam de ajuda, que necessitam do nosso perdão para poder seguir adiante, Senhor. Esteja sempre conosco, agora e sempre.